Começa agora mais um Viva Cultura, aqui pela TV Câmara. No programa de hoje, o professor e cartunista Málcio vai tentar desmistificar a produção de quem faz arte, mostrando para nós o mundo que cerca a criação do artista. E então, Málcio, quem é o seu primeiro entrevistado? Estamos aqui no ateliê do artista plástico Afonso Benetti, mais conhecido por Afonso, pintor, professor da UFSM. Tudo bem, Afonso? Tudo bem, Málcio. Prazer. Prazer é nosso. Eu nunca pensei que pudesse ter uma oportunidade dessa de te entrevistar no teu ateliê. Eu queria começar perguntando algumas coisas sobre o teu trabalho, mas começar lá na tua infância, para tentar detectar algum primeiro sinal do futuro artista. Bom, nossa, minha infância, então, eu sou do interior da Quarta Colônia, filho de agricultores, meus pais trabalham na lavoura, são descendentes de italianos, eu sou o filho mais velho da família e a minha infância, vamos dizer, é bastante humilde, discreta, né, Málcio? E eu não tenho, assim, traços que eu poderia te dizer mais evidentes já na infância ou mesmo no início da adolescência, que apontariam para esse caminho. É uma coisa que foi se formando, esse desejo. Tentar lembrar, assim, na escola, por exemplo, as cadeiras, as disciplinas que tinha mais inclinação. Eu estudava num grupo escolar lá que era diferente, porque não era a mesma coisa das escolinhas de interior, onde uma sala abriga todas as séries. Eu tinha uma sala, no nosso colégio tinha uma sala para cada série. Mas eu não vinculo muito isso à questão do colégio, talvez. Eu tinha um ponto que muitas vezes eu cito como referência, assim, da infância, é que eu tinha um tio, irmão do meu pai, nosso vizinho lá de casa, que eu achava na época que ele desenhava e pintava muito bem. Mas ele desenhava com canetas tinteiro, essas canetas com tinta, e coloria com giz de cera os desenhos dele. Isso para mim era fascinante. Sim, e ele fazia isso por... Ele fazia isso no seu material de colégio. Ele estava, vamos dizer assim, no que seria o médio hoje já, e eu estava começando o fundamental, né? Sim. Então, esses elementos é que me chamavam a atenção. Mas ele usava isso para caderno de desenho, para disciplina de colégio dele, sabe? Coisas assim. E fora da escola? Nas brincadeiras, ou mesmo no trabalho de auxílio aos pais, assim, algum perfil, assim, algum outro irmão foi para as artes? Não existe, Málcio, isso. É que, como eu dizia, a situação era muito humilde, né? Eu vivia na casa dos meus pais, a gente não tinha, Málcio, para ter uma ideia, não tinha energia elétrica quando eu morei com eles, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha jornal, não tinha revistas. Sim. Não tinha nada disso. Quer dizer, então, era um desejo, uma vontade que foi crescendo na gente de fazer isso, mas eu não tinha contato com isso. Sim, mas foi crescendo. E o que eu fazia, Málcio, como criança, se iguala a todas as crianças que eu vejo por aí, não tem diferença. Talvez com uma diferença seguinte, que nem esse material eu tinha, então eu produzia alguns materiais em casa para desenhar e pintar. Essas são as primeiras lembranças que eu tenho. Produzia materiais como? Produzia materiais a partir de coisas que tinha lá, de rocha colorida, moída com água, de vegetais com cores, para fazer alguma coisa. Eu fazia isso quando era piá. Mas como tu tá dizendo que não tem, então? E desenhava isso em cima de resto de madeira, de tábua. Mas imagina só. Eu fazia isso assim, porque tinha os lugares lá onde a gente morava que tinha umas rochas coloridas, e essas rochas não eram tão duras, dava você moer, esmagar, fazer alguns pigmentos coloridos com ela, né? Mas, afora isso, né, Málcio, eu não tenho assim, vamos dizer, aquele ambiente, eu não fui criado, eu não me criei num ambiente que seria hoje, por exemplo, meus filhos, as pessoas que nasceram, se criaram aqui dentro do ateliê comigo. Sim. Eu não tenho esse ambiente. E no ensino médio? Mais na adolescência, assim? No colégio, eu peguei na época quando tinha o antigo científico e o clássico. Eu ainda fiquei no científico, não foi nem pro clássico. Sim. E não tínhamos nem desenho no médio. Não tínhamos desenho. Tinha matemática, física, inglês, química, essas disciplinas assim. Mas não tinha nem capa para fazer os trabalhos? Não tinha. Tu não era daqueles que fazia capa do trabalho? Não, eu fazia as ilustrações dos trabalhos de literatura. Olha aí. De literatura. Desenhava os autores, colocava nas capas algumas coisas assim, sabe? Tem alguma coisa guardada? Dessa época acho que não tenho mais coisas comigo, né? Nem sei se o trabalho ficou comigo, ficou com um colega, as coisas feitas em grupo, né?
Bom, mas então, desse Alfonso de infância que pegava materiais para fazer tinta, que fazia ilustrações dos trabalhos de literatura, como é que foi a vinda para Santa Maria e o ingresso do curso do Centro de Artes e Letras? Bom, Márcio, quando eu estava assim, no final do fundamental, que seria na época a 8ª série, por aí, eu já tinha bastante claro, eu tinha bastante certeza do que eu queria fazer, que seria isso. Mas eu não conhecia Santa Maria e nem a universidade, mas pretendia na universidade trabalhar com isso, com pintura basicamente, era o que me interessava na época. E era, claro, que eu tinha 16, 17 anos e pensava fazer isso. E isso depois, eu fiz depois todo o médio, e com 20 anos eu vim para cá, eu segui, dei continuidade a isso. Mas tu lembra? Alguns pontos que apareceram de referência foi na parte aí do ensino médio, que alguns colegas já traziam algum material para a gente ver, fascículos com a obra de um pintor, coisa assim, entende? Então os caras sabiam que eu tinha interesse e me alcançavam algum material assim. Mas eu tinha bastante já definido isso comigo, que eu iria fazer, prestar vestibular para isso, né? Em 74, então 1974, eu ingressei aqui na universidade e fui parar lá no Centro de Artes e Letras para fazer o curso de Tu tinha 16 para 17 anos? De 16 para 17 anos, quando eu estava terminando o que era o fundamental. Eu cheguei na universidade, meu ingresso é com 20 anos. Aqui na universidade, quando terminei, passei no vestibular, tinha 20 anos de idade. E a repercussão dentro da família, por tu tomar essa opção, foi pacífica? Teve algum problema? Sempre tranquila. Minha família eu não tenho, quanto a meu pai, minha mãe, minha família, eu não tenho a menor reclamação. Eles sempre apoiaram as decisões. O clima era muito assim, era muito de confiança, né? Meu pai, minha mãe, eles tinham absoluta confiança na seriedade daquilo que eu iria fazer. Fosse ali, ou fosse ajudando eles na lavoura, ou fosse fazendo qualquer coisa, eles tinham muito interesse, sempre acataram. Meu pai e minha mãe são pessoas assim de um conhecimento bastante limitado, apenas assim no nome, leem algumas coisas, escrevem algumas coisas, são pequenos agricultores lá do interior, mas eles sempre me apoiaram muito, eu não tenho a menor queixa. E um outro incentivo muito grande da parte deles foi ter apoiado toda a nossa família, os meus irmãos todos, para estudarem, para chegar à universidade, para passarem pela universidade, sempre terem se dedicado a isso. Com intensidade, apoiado isso. Então eu, como primeiro, mais velho, não tem. Sim, outros meus tios, outros ficaram em dúvida, devia fazer outro curso, não sei o que, o Alfonso, o papai vai fazer esse curso, ele tem capacidade para fazer muito mais coisa. Não, mas minha família, o apoio continua até hoje, nunca houve problema. Que bom. Eu queria que tu contasse um pouco agora da tua chegada ao Centro de Artes, das tuas experiências mais próximas, inclusive de outros colegas. Como é que foram esses anos? Bom, eu cheguei no Centro de Artes, algumas coisas que eu lembro muitas vezes, isso pode ficar meio repetitivo até, mas eu cheguei em 74 no Centro de Artes e era pleno regime militar. Foi o ano em que, em abril, maio, o presidente Geisel fechou o Congresso Nacional e a gente foi para ingressamos num curso que era licenciatura em Educação Artística, também uma coisa meio surpresa, a universidade tinha preparado esse curso, para só mais tarde fazer o bacharelado e seguir a pintura, sabe? A universidade estava em construção, a reitoria atual estava sendo construída, estava o esqueleto subindo, e eu era um cara do interior, vamos dizer assim, sem nenhuma experiência, totalmente inexperiente em termos de arte, técnica, essas coisas todas, e para mim foi uma experiência aqui, poder vir para a universidade, estar numa universidade federal, numa universidade pública, poder estudar todo dia. Eu fui morar na Casa Estudante, todo o tempo morei na Casa Estudante, e poder estudar todo dia, me dedicar a isso, para mim era uma coisa assim, vamos dizer, extremamente gratificante e surpreendente. E as descobertas que eu fiz de início foram assim muito importantes também, né? Eu já faço uma exposição individual em 75, segundo ano do curso. É uma topetice eu fazer isso, eu reconheço hoje. Foi assim, meio... Mas eu trabalhava todo o tempo, me dedicava muito ao trabalho, convivia com os colegas, morava na casa, tínhamos informações assim que circulavam em off sobre o que acontecia no país, sobre os problemas da ditadura, sobre as torturas, sobre os desaparecidos, sobre... um monte de coisa que não apareciam na imprensa oficial por aí, mas a gente sabia, dentro da casa circulavam essas informações. Então para mim foi uma experiência extremamente rica, de um cara que vem da roça e passa até o dia inteiro, de manhã e de tarde, para ficar na universidade fazendo isso. E quais foram as pessoas chaves para Afonso Artista nesse período?
Bom, nesse período eu trabalhei aí na universidade, eu tinha o Carriconde, que era uma referência dentro da universidade, pouco presente porque estava com problemas de saúde. O professor Irion Nolasco, do teatro, que está em Porto Alegre, professor da URGS, que eu considero um grande pedagogo, o maior pedagogo que eu encontrei na minha formação. Mais tarde, a partir de 75, o professor Pessiar, Silvestre Pessiar Baziaco. São pessoas que são, a professora Berenice Gorini, são pessoas que são assim referências, um pouco chaves na minha formação. O Carriconde menos, mas o Pessiar e o Irion mais, sabe? São as referências que eu tenho, mais fortes. E dos artistas de fora de Santa Maria, nacionais e internacionais, quais são tuas influências? Bom, eu fui descobrindo, né, Márcio, progressivamente a arte, os artistas, como eu disse quando cheguei aqui, sabe? Eu conheci, antes de chegar em Santa Maria, eu tinha descoberto por acaso um pintor francês que se chamava Gauguin e tinha gostado muito do trabalho dele. Mas não vejo que ele seja assim uma referência maior hoje no meu trabalho, eu tenha deixado marcas no trabalho que eu fiz. Mas e a partir daí eu fui descobrindo uma série de outros artistas. Então, como eu penso que meu trabalho pode ter alguma referência, alguma vertente, ou ele pertence de certa maneira, pode pertencer a uma grande vertente chamada expressionista, eu tenho evidentemente uma certa afinidade. Meus santos de preferência, os que eu rezo um pouco, são de certo modo expressionistas. Gosto de Iberê Camargo, muito aqui no Rio Grande do Sul. Gosto dos brasileiros de Portinari, de Lazar Segal, que não é brasileiro, mas viveu no Brasil, de Oswaldo Gueldi, da gravura, acho ótimo. Latino-americanos, Pareja, Rufino Tamayo, um mexicano que é muito importante. Tem vários ali, quer dizer, meus santos são muito diversificados. Gosto de pintores mais antigos, como um alemão chamado Matthias Grünwald, que é de 1500 e pouco, é um expressionista maravilhoso. Gosto dos europeus, tenho uma afeição especial pelo pessoal da Ponte e o Cavaleiro Azul, dois grupos de expressionistas alemães que dão denominação, que passa a se chamar escola como expressionista, porque como vamos dizer, o universo expressivo plástico, o expressionismo sempre existiu em todas as épocas, agora passa a ser chamado com esse nome a partir desse grupo, que é do entreguerras da República de Weimar. Então tem várias referências aí que eu acho que são um pouco importantes para mim. Uma provocativa agora. O que tu acha da arte contemporânea, da chamada arte contemporânea? A arte contemporânea, Márcio, eu estava até comentando esses dias a questão do moderno e do contemporâneo. A gente criou uma problemática complicada quando passamos a entrar numa época chamada de moderna. E contemporânea substituímos um problema por outro. Entende? Então já a partir da denominação contemporânea, entende? Porque contemporâneo já quer dizer muitas coisas, sabe? Todos nós somos contemporâneos porque trabalhamos hoje, fazemos coisas hoje. Então a arte de hoje, o que eu faço seria contemporâneo. Porém, sob um certo prisma, uma certa ótica expressiva, diriam que o que eu faço não se enquadra em correntes contemporâneas de hoje. Pode ter vertente, não é? E na arte contemporânea de hoje, né, Márcio, existe uma coisa boa que eu acho, sabe? Vou te dar 2 pontos, um bom e um que não acho bom. Uma coisa boa, por exemplo, é a pluralidade ou a diversidade de linguagens e de possibilidade de propostas. Então você tem condições, ela admite, ela aceita uma multiplicidade de propostas. Isso dá espaço a que muitas coisas que eu acho interessantes e boas estejam acontecendo hoje na arte contemporânea. E por outro lado, esse mesmo elemento, essa diversidade, essa pluralidade que ela tem, sabe, também dá espaço para que muita quinquilharia, muita coisa de valor duvidoso, ou passageiro, ou momentâneo, ou como modismo também esteja ali na vitrine, entende? Então o problema é esse, ela trazer toda uma situação, sabe, vamos dizer, de muitas vezes descartável, kit, sem maior profundidade, sem maior reflexão, vem junto. Mas o ponto bom é que ela coloca na berlinda, coloca no palco todas essas possibilidades. Então você tem desde as instalações, o conceitual, as propostas mais arrojadas em termos de tecnologia de hoje, convivendo com pintura realista de jovens artistas que estão pintando na Europa hoje, nos Estados Unidos, pintura, vamos dizer, bem narrativa, que tenta enfocar o vazio, essa solidão contemporânea, essa situação. Entendeu? Então é legal ver isso no espaço contemporâneo. Muito bem. Para finalizar agora, a pergunta mais ampla, assim, talvez de caráter mais pessoal. O que é arte e o que não é arte para ti? Barbaridade.
Eu vou pegar um lugar comum para te responder isso, Maucio, de entrada. É um lugar comum. Vamos pegar Godard, que eu gosto, é um provocador, o cineasta francês Godard. Né? Ele diz assim que cultura é tudo e arte é só exceção. Arte é só exceção. Cultura é tudo e arte é só exceção. O que é arte para mim, o que não é uma pergunta difícil de responder, porque você sempre usa paradigmas pessoais, muitas vezes, ou daquilo que você acredita, aquilo que está consistente, o que não está, entende? O que eu te diria que é uma forma de, vamos dizer, arte para mim continua sendo uma linguagem que para mim tem que atender, teria que atender, vamos dizer, aos anseios humanos, ela teria que te responder, ela tem que continuar tratando das inquietações do homem no mundo de hoje, como sempre fez desde a pré-história, e ela tem que dar um pouco de conta disso e teria que ter um elemento que é qualidade, teria que ter qualidade como obra, entende? Coisa, por exemplo, que se torna fácil muitas vezes de ver na literatura, na música, mas que é mais, e que eu tenho certeza do que estou te dizendo aqui é um terreno pantanoso. Qualidade hoje é uma coisa que pode ser de caráter estritamente pessoal, sabe? Então tu vê coisas muitas vezes insuportáveis que as pessoas estão sublinhando como tendo qualidade, entende? E agora, com certeza, arte mesmo é como diz o Godard, é a exceção, sabe? Cultura é tudo que está se fazendo, tudo. Com o tempo vai se tornando mais claro isso, com uma sedimentação da produção, mas, como eu te digo, é complicado, até porque no campo das artes visuais é onde, vamos dizer, a gente mexeu mais com os paradigmas, com as referências, reverteu tudo, inverteu, jogou para tudo que era lado, entende? Terminamos com paradigmas, jogamos tudo fora, retomamos o que queríamos, apanhamos coisa de qualquer época, de qualquer período histórico, citamos todo o tempo, coisa que eu pelo menos como de certa maneira leigo, vejo que a literatura continua, os grandes escritores, vamos dizer, grandes escritores, grandes professores de literatura têm seu elenco de obras que são referências, ó. Se você quer conhecer literatura, meu cara, você leia pelo menos essas 10 obras aqui ao longo da história. Eles não jogam fora essas referenciais. Sim. Hoje, se você disser para as pessoas nas artes visuais, na pintura, por exemplo, olha, se você quer conhecer pintura para valer, estude isso, os caras vão dizer, bom, para você sim, para mim não é isso. A polêmica é muito maior. Aí começa uma polêmica já em nível pessoal. Sim. Enquanto que no outro, pelo menos, há uma possibilidade de um acordo um pouco mais amplo, né? Muito bem. Vai lá, mano. Queremos agradecer o fato de ter nos recebido em teu ateliê, né, Alfonso Benetti, e nos encontramos, pois não? Eu que agradeço, Maucio, e para mim foi muito legal te receber aqui, receber a equipe. Muito bem. Esse trabalho foi até uma surpresa bem agradável. Que bom. Obrigado, então, até o próximo programa. O Viva Cultura termina aqui. Daqui a 15 dias nos encontraremos para falar sobre outro tema ligado à cultura. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau!